Para que haja uma atitude transdisciplinar, começa com a pergunta que o indivíduo é capaz de fazer para si mesmo. Acho que tudo isso começa com a relação do indivíduo com ele mesmo. Porque nisso tudo entra para o que estou perguntando, o porquê estou perguntando e o que estou perguntando. A pergunta tem que ser autêntica. E além de ser autêntica, tem que ser uma pergunta séria. E para haver autenticidade, a pergunta tem que partir do indivíduo. Vamos analisar a minha situação. Quando eu praticava Kung Fu, eu percebi que um problema que eu tinha numa perna, a minha perna direita era um pouco mais para dentro, e essa perna era a perna condutora no Kung Fu. Ela fica na frente. Ela funciona como o jab no boxe. E eu não conseguia tirar o melhor proveito desse chute por causa desse defeito que eu tinha. Mas com o passar do tempo eu acabei descobrindo que esse defeito me dava uma vantagem em relação às pessoas que não tinham esse defeito. Mas a questão é a seguinte, que eu precisava adaptar o chute ao meu defeito. E o chute do Kung Fu não se adaptava a esse meu defeito, esse problema que eu tinha. Eu não conseguia tirar o melhor proveito do chute porque eu tinha um problema. O indivíduo tinha um problema. Eu era o problema. Talvez não fosse a forma de chutar. Talvez fosse eu, o meu problema. Devesse se adaptar a alguma maneira de chutar. Ou então, ao contrário, tu adaptar a maneira, que é o ideal. A maneira de chutar ao teu defeito. Era isso que eu precisava. E não me adaptar. Porque tentando me adaptar, eu não conseguia tirar o melhor proveito do chute. Isso que eu compreendi. Por isso que eu, de tanto procurar um estilo, um método e outro, acabei percebendo a maneira do taekwondista chutar. A maneira como ele executava o chute. E isso favoreceu o meu chute. Isso me ajudou muito a minha maneira de chutar. Aí eu conseguia partir da postura Kung Fu e terminar o chute como um taekwondista. Conseguia fazer isso. Mas foi muito duro adaptar o chute da maneira taekwondista. E esta foi uma resposta a um problema meu. Eu tinha esse problema. Eu era um chutador, um kirk, como o pessoal costuma chamar. E tinha esse problema para tirar o melhor proveito do chute. Mas a pergunta que vem agora, que talvez seja mais importante, é a gente analisar o seguinte. Se um amigo meu, que é um bom boxer, que usa bem os braços e tem dificuldade de usar as pernas, que não é muito propenso a chutar, o taekwondo pode resolver o problema dele? O taekwondo tem a resposta para ele? Você compreendeu essa pergunta? Aí depende da maneira que você faz a pergunta. Porque a pergunta que ele está fazendo é diferente da pergunta que eu estava fazendo. Eu queria melhorar um chute. Mas eu estou falando de um cara que não é chutador, tem uma técnica de braço boa e está fazendo uma pergunta para o taekwondo. Como o taekwondo pode resolver esse problema? No taekwondo, nós temos exercícios de pernas fantásticos, que te dão uma resistência muito grande. Eles se movem bastante, mais que o pessoal do Kung Fu. Eles se movem sempre pulando. Isso é necessário uma resistência muito grande. Existe exercício específico para isso.
Para esse meu amigo que é um bom boxer, um trabalho de perna é necessário. Você tem que se mover muito em volta de um cara que pode chutar você. Porque o cara que pode chutar, ele não precisa de aproximação. Ele pode chutar de longe. E o cara que trabalha com os braços tem que se aproximar. E um cara que precisa se aproximar, ele também precisa estar sempre distante do adversário. Sempre distante de um bom chutador. Então ele precisa de uma técnica de perna boa, resistência. Ele precisa então fazer essas perguntas para o boxeador, para o esgrimista, que também tem uma aproximação de perna muito boa, se move muito rápido com as pernas. Então a resposta que o taekwondo vai dar para esse meu amigo é diferente da resposta que vai dar para mim, porque a pergunta é diferente. É isso que está faltando. Não agora as pessoas assimilam as coisas da maneira errada, aí só vão para o taekwondo fazer perguntas sobre técnica de perna, sobre o chute lateral, porque alguém falou que resolveu o seu problema no chute lateral no taekwondo. Aí você tem que saber olhar. Você tem que saber ver qual a resposta que aquela técnica tem para completar a sua. Você é um bom boxeador. Você usa bem os braços. Então você desenvolve aquilo que você já tem de bom e tenta usar da melhor forma isso que você não tem de tão bom para apoiar aquilo que você tem de fantástico ou de bom. É essa a ideia. As pernas, nesse caso, têm que ser desenvolvidas de outro jeito, porque a pergunta é outra, porque a situação é outra, o indivíduo é outro. Então o indivíduo tem que saber quais os seus reais defeitos, quais as suas reais limitações, onde está a causa da sua ignorância, para poder resolver o problema. Porque senão, o indivíduo que não tem muita tendência para chutar, fica forçando o chute, forçando a entrar com chute, forçando uma sensibilidade que ele não tem, enquanto ele pode usar as pernas de outra maneira para dar apoio para uma capacidade que ele já tem natural. Isso é trabalho de yin e yang. Aquela coisa que é fraca ser trabalhada de uma outra maneira para apoiar aquilo que você já tem forte. A coisa que é fraca yang, as pernas. A coisa que é fraca yin, as pernas, aliás, desculpe. A coisa que é fraca yin apoia a coisa que é forte yang, que é os braços. Porque foi trabalhado de um outro modo, porque foi visto de uma outra maneira. Há outros jeitos de usar as pernas para se tornar eficiente dentro de uma situação de luta. Isso é um comportamento transdisciplinar, quando você parte do indivíduo para poder revolucionar a disciplina. Revolucionando a maneira que você está fazendo, revolucionando a maneira que você está agindo, você também consegue fazer pergunta para outras disciplinas. Mas tudo depende de como você pergunta para outra disciplina. Às vezes você está fazendo a pergunta errada para outra disciplina. Às vezes você está fazendo a mesma pergunta que o outro já fez. Aí você recebe a resposta do outro. Só que a resposta do outro não é a resposta que você precisa. Isso é uma revolução. Primeiro no indivíduo, depois na própria disciplina, que já deu uma resposta. Depois a própria disciplina, que tem uma resposta, acaba criando outra para outra situação. E essa própria disciplina que deu essa resposta nova, acaba revolucionando a disciplina em que você está habituado. Por exemplo, eu fiz uma pergunta de dentro do Kung Fu. Eu e meu amigo, eu e meu colega fizemos uma pergunta de dentro do Kung Fu. Fizemos duas perguntas. Tivemos duas respostas.
tivemos 3 possibilidades de explorar a necessidade do meu amigo: o boxe, a esgrima e o taekwondo. Para ele, tinha resposta de 3 disciplinas. Eu consegui resolver meu problema com uma disciplina só. Apesar que eu trouxe também outros métodos. Como meu irmão era corredor, eu comecei a praticar corrida com ele, pegar algumas técnicas para poder desenvolver melhor as pernas, para poder ter resistência, para chutar, para deslocar, que tu usa as pernas para quase tudo. Talvez tu precise de mais resistência nas pernas que o outro que só soca. Deu para compreender como isso tudo funciona? É assim que devemos nos posicionar, fazendo a pergunta sempre para nós mesmos, para que todas as disciplinas estejam sofrendo uma revolução a cada instante, porque nós estamos nos revolucionando. Deu para compreender?